Boa noite. Boa noite, olá, boa noite, grande doutor Matheus Coroaci. Falei certinho. Falou sim. E aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo aqui nesse calor do Piauí, que você já Bom deve conhecer demais. muito bem. Em pleno Belbró, então você Inclusive, já tô com sabe muito saudade bem. desse calor, que aqui em São Paulo tá fazendo frio. Ô, rapaz, manda um pouquinho pra cá. Vamos botar, colocar, estocar o vento, colocar como diz uma certa pessoa. E aí, Bora. vamos nós. Galera, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. O tema da live de hoje é a programação neurolinguística e como o profissional da saúde pode usar isso no seu dia a dia. Convidei para essa live, tenho o prazer de tê-lo aqui, o professor e mentor em comunicação e oratória, Master em PNL, coautor de 2 livros, professor Jefferson. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter topado o convite de compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço, doutor Matheus. Muita gente até pergunta por que que é Jax. Falou Gerson aí, mas Jax é o apelido de verdade. Meu nome é Jefferson Xavier, meu nome, lógico, de nascença. Jax é um apelido que eu já uso há mais de 20 anos. Então é um Como nome que surgiu esse pegou, apelido? ficou. Na verdade, porque eu sou artista plástico também de formação. E na década de 90, quando eu fiz o meu curso de artes, que eu fazia as pinturas nos quadros, nos murais, e aí eu queria um nome diferente. Eu falava, rapaz, eu vou pegar um nome diferente e eu vou usar meu próprio nome, para poder, quando eu pintar meus quadros, as pessoas perguntarem, que Jefferson? Jefferson? Mas Jefferson é um nome comum. Eu adoro meu nome Jefferson. Mas aí o Jax, na verdade não era nem Jax, era Jax-Man, porque meu nome é Jefferson Xavier Menezes. Aí eu usava os dois sobrenomes, É, J. ficou único, Jefferson. ficou único. Confesso que nunca escutei em outro lugar. E aí o que acontece, Matheus? Eu chamava, aliás, eu pintava os quadros de X-Men, porque era um nome artístico. Só que quando eu passei a trabalhar com oratória, palestras, cursos, treinamentos, ia ficar estranho o pessoal chamando de igual vocês, de X-Men. Aí o pessoal ia dizer, é Aí não dá não, aí super-herói, não é o dá não. X-Men Evolution. Aí eu falava, pai, eu vou tirar esse Men. Como o Jax já era muito conhecido, aí eu falava, vou deixar só o Jax. Aí o Jax ficou, pegou, e aí agora o mais rápido que Sedex é o Jax do CP Jax. Marca X aqui, ó. Boa. Beleza. Professor, em que momento da sua vida o senhor decidiu estudar comunicação oratória, se deu essa virada de chave que isso era importante para a sua carreira? Pois bem, doutor Matheus, primeiramente quero até agradecer, né, o convite, a gente se encontrou aí pelas redes sociais, na verdade você que me achou aí pelas redes sociais, e eu fico muito honrado, muito feliz pelo convite de você ter trazido esse tema que é muito importante, não só para qualquer profissional, mas também, principalmente para os médicos, que eles precisam demais trabalhar essa questão da programação neurolinguística, e no meu caso, a comunicação, é porque eu sou professor há 25 anos, e nesses últimos 25 anos, eu tive que melhorar, logicamente, a minha comunicação, aprimorar cada vez mais. E em 99, quando eu fui convidado para dar uma palestra, eu não me saí muito bem. E aí eu fiquei muito nervoso, fiquei tenso, eu tive todos os medos e os problemas que eu encontro hoje nos meus alunos de comunicação oratória. Então eu já passei por isso. Por quê? Porque eu não tinha as técnicas adequadas. Então o que me fez levar a trabalhar com comunicação oratória foi exatamente o fracasso que eu tive na minha primeira palestra. Todos dizem, nossa, você não foi tão mal assim, mas só porque eu estava dentro de um grupo de igreja e os tios, para me consolar, que a gente chama de tios, eles falaram, não, você não foi tão mal, porque eles não iam chegar para mim e dizer assim, nossa, você Não foi ia falar a péssimo. verdade. Eles quiseram amenizar o problema porque realmente eu estava tenso, eu estava trêmulo, eu bebia água para poder pelo menos desengasgar um pouco mais, porque a garganta ficou muito seca, né? A boca ficou seca, eu parecia que o tempo não passava. E eu fui atrás de buscar entender o porquê que eu tinha ficado tão nervoso. A partir do momento que eu fiquei, comecei a entender o porquê que eu fiquei tão nervoso, aí eu comecei a perceber, nossa, então é uma habilidade. Já que eu posso melhorar isso, eu posso também aprender mais e um dia, quem sabe, ensinar. Isso foi em 99. E aí eu comecei a estudar, 99. Na época não existia praticamente internet, você não tinha como pesquisar em Google, em YouTube, não existia isso. Então eu passei 99 e 2000 buscando cursos, Senac, Sebrae, Senai, onde tinha curso presencial, logicamente, eu ia fazer esses cursos buscando livros. E em 2001 eu descobri a programação neurolinguística, faz 21 anos. E foi a PNL, foi a mudança de chave, exatamente. Porque em 2001, quando eu descobri, eu comecei a perceber, nossa, então
qualquer pessoa pode aprender. E aí eu comecei a melhorar e comecei a ensinar os colegas, os primos, as pessoas que eu conhecia, e daí surgiu a ideia de trabalhar com oratória. Então Trabalhar faz com 21 comunicação. anos, comunicação. Eu estou há pouco tempo nesse mundo da comunicação, de tentar realmente aprofundar meus estudos nisso. Mas no momento que eu percebi que eu precisava melhorar isso, acho que até soltei um rios relacionado a isso, Uhum. foi quando eu estava tendo uma negociação com o dono de um hospital sobre o emprego. Eu já sabia que o antigo médico ganhava um valor X, então eu fui para a reunião com a cabeça de pelo menos o X que o passado ganhava, eu tenho que ganhar. Só que durante a conversa, O esse X. médico ele conseguiu me persuadir, Ah, argumentou, ele conseguiu me carregar tanto de uma forma que eu saí lá fechando esse trabalho no valor melhor que o médico valor menor que o do médico anterior. Foi quando eu observei que ele realmente me ganhou apenas na conversa, na comunicação. O poder de persuasão dele, de expor as ideias dele, foi muito melhor do que o meu. Aí foi nesse momento que eu parei, poxa, eu preciso melhorar em relação a isso. E aí comecei a estudar, ver alguns vídeos, fiz alguns cursos, mas estou engatinhando nessa caminhada. muito bom, mas esse teu exemplo, esse teu case, doutor Matheus, é muito importante para mostrar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, quem me segue, quem te segue, o tanto que é importante a boa comunicação. Por isso que o tema do meu próximo livro é Comunicação X da Questão, exatamente por isso, gente. Olha o que o doutor Matheus acabou de comentar. Ele já médico, ia conversando com pessoas e tudo mais, ele percebeu a importância de saber persuadir, de convencer alguém para apostar nele, para valorizar mais. E isso só acontece a partir do momento que você tem um poder da oratória, da comunicação, de convencimento. E é isso que vai fazer com que você cresça em qualquer área. Eu até comento muito com os meus alunos, doutor Matheus, que às vezes você pode ter certificados, você pode ter aí uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas isso são títulos. Beleza, maravilha, parabéns. Mas tem muitas pessoas que não conseguem transformar aquilo que aprendeu, que estão ali nos certificados, nos títulos, para repassar isso para frente. Aqueles conhecimentos. Não tem didática, não tem metodologia, não tem uma boa comunicação. Muitas vezes fala muito rápido, ou fala devagar demais, ou fala de maneira muito técnica, ou de uma maneira que é acima do nível das pessoas que vão ouvir, elas não vão entender nada. E tudo isso tem que ser adequado. O que que faz a pessoa se adequar? A boa comunicação. Alguém falou aqui, perguntou, os segredos da comunicação impactante. Inclusive, eu vou dar uma palestra na quarta-feira falando sobre isso. Um desses segredos é exatamente isso que o doutor fez. Investir nessa área, nessa habilidade. Então, gente, não é mito dizer, aliás, é um mito dizer que a pessoa já nasce sabendo falar bem em público. Isso. Então, tem aí o doutor... Não é algo que é tem que treinar, tem que treinar. O doutor Matheus é um exemplo, eu também sou um exemplo. A pessoa pode aprender a aprimorar essa habilidade, essa técnica, de falar melhor, de ligar uma câmera e começar a trocar ideias, de ir para um palco e falar sobre um determinado assunto e fazer com que as pessoas fiquem ali horas te ouvindo e elas não fiquem cansadas. E isso se aprende com técnica. Então, a oratória, a comunicação é algo treinável. A gente precisa trabalhar isso aí, tá bom? Doutor, agora me explica, que é até dúvida realmente minha, hoje no meu Instagram várias pessoas me perguntaram, que algumas pessoas já ouviram falar do PNL, mas não sabem realmente o que é, onde eu aplico, como funciona. Explica pra gente aí mais ou menos como funciona. Bem, Matheus, a programação neurolinguística ela não tem tanto tempo assim, porque ela é da década de 70. Então, isso lá vai o quê? Uns 40, 50 anos, mais ou menos, por aí, né? 60. Da década de 70 para cá. O que acontece? A programação neurolinguística ela vai trabalhar o gerenciamento das tuas emoções, dos teus comportamentos. Ela vai fazer com que você consiga melhores resultados, porque ela vai trabalhar o teu pensamento, a tua forma de falar, a tua forma de agir, as tuas atitudes. Mas de onde surgiu isso aí? Na década de 70, dois psicólogos e um linguista, eles começaram a estudar pessoas, eles começaram a perceber que existiam pessoas de sucesso e pessoas que não conseguiam avançar tanto na carreira. E aí eles começaram a estudar isso nas terapias, nas conversas com essas pessoas e começaram a notar o que essas pessoas de sucesso faziam, o que essas pessoas que não tinham tanto sucesso faziam. E eles perceberam que as pessoas de sucesso tinham determinados padrões que eram semelhantes.
padrões de comportamentos, o que falavam, o que faziam no dia a dia, e eles começaram a anotar tudo. Então foi a partir daí que surgiu o estudo da PNL. Eles conseguiram identificar esses padrões, essas técnicas, que se colocadas em prática, poderia servir para qualquer pessoa. Por isso que dentro da programação neurolinguística, que a PNL ela vai trabalhar a programação, por isso que é o nome programação. Programar o quê, professor Jackson? Teus comportamentos, tuas atitudes, os teus pensamentos, você ter mais maturidade antes de falar alguma coisa, antes de agir. A PNL ajuda nisso. Então, é a programação. Quando fala de neuro, a gente está falando exatamente do teu sistema nervoso, do teu cérebro, da tua mentalidade, até mesmo da tua fisiologia do teu corpo. O que você vai fazer diante de determinadas situações. E quando eu falo de linguística, eu estou falando da língua propriamente dito, da tua linguagem. Não só a linguagem que sai da sua boca, a linguagem falada, mas a tua comunicação corporal, o teu tom de voz, o que você vai fazer, porque o teu corpo, ele não vai falar, ele vai te entregar totalmente, ou seja, ele vai gritar diante de determinadas situações. Se eu vou entrar ao vivo agora aqui, e aí eu estou demonstrando nas minhas atitudes que eu estou muito tenso, que eu estou muito nervoso. Logicamente, o que foi que aconteceu, professor Jack? Teve algum problema aí? Tá nervoso? Às vezes nem precisa dizer nada ou perguntar nada, porque eu vou me entregar através da minha linguagem corporal. Então, a PNL, ela vai trabalhar a tua programação, corpo, mente, cérebro, tuas atitudes, o teu corpo, a tua neuro, o teu pensamento, né? O que você faz, o que você pensa, o que você fala, e a tua linguística, do que sai da sua boca e a tua expressão corporal. Então, traduzindo em outras palavras, PNL é esse conjunto de técnicas e práticas que vão fazer com que você consiga melhores resultados. Como assim? Melhores resultados nos teus relacionamentos. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais empatia pelo próximo, vai entender os motivos que levam determinadas pessoas a cometerem determinado tipo de atitude. Você, nossa, fulano fez isso por quê? Com a PNL, com as ferramentas da PNL, você vai entender melhor, porque cada pessoa é diferente da outra. Eu fui criado aqui em Teresina, sou daqui do Piauí, eu tive uma determinada criação, e se eu tivesse um irmão, ele poderia ter sido criado da mesma casa, do mesmo jeito, mas ele poderia ter comportamentos diferentes diante de determinadas situações. Você da mesma forma, imagine que você tem um irmão gêmeo, foram criados na mesma casa, no mesmo, com as mesmas pessoas, mas cada um é diferente do outro. Você pode ter um filtro diferente do seu irmão ou da sua esposa. Como é isso, Jackson, a questão do filtro? É você assistir, vamos supor agora, dar um exemplo. Você assiste um filme, você, Jackson, assistiu um filme muito massa. Esse filme é show, você vai amar, tal. Na tua percepção, no teu filtro, esse filme foi excelente. Quando eu vou assistir, falo, rapaz, mas o que foi com o Dr. Matheus nesse filme que eu não entendi? É um filme besta. Entendeu por quê? É um filtro que você teve uma percepção e eu tive outro. E é isso que a PNL vai fazer. A gente entender os motivos de uma determinada pessoa agir de uma forma, gostar de uma determinada coisa, e você não gostar, e tá tudo bem, a gente tem que respeitar isso aí. Então eu vou organizar os meus pensamentos, minhas atitudes, para compreender melhor o outro. Então, dessa maneira, eu consigo construir melhores relacionamentos, eu consigo vender melhor, porque eu vou entender a outra pessoa, eu consigo atender também uma pessoa de uma maneira mais interessante, ela serve para atendimentos. Então, daí a importância de um médico entender muito sobre a programação neurolinguística. Quando ele estuda a PNL, e aí, principalmente que ela tem bases científicas comprovadas, ele vai perceber melhor como se comunicar com determinados tipos de paciente. Cada um que entra no seu consultório é diferente do outro. Uns falam mais baixo, outros falam mais alto. Uns são mais objetivos, são mais práticos. Embora, diga logo o que foi que aconteceu. Outros querem que você explique por menores, como é que faz, para onde vai, o que vai acontecer, se vai morrer, se não vai morrer, enfim. Quer tudo bem organizado. Cada pessoa é diferente da outra. E aí, quando você coloca as ferramentas de PNL em prática na frente de um determinado cliente, paciente, enfim, você vai perceber que você vai se integrar, na verdade. Vai se conectar melhor com essas pessoas. E elas vão ter uma sintonia total com você, porque você vai entender que tipo de palavras você vai utilizar, que tipo de tom de voz, o comportamento daquela pessoa, porque você vai começar a trabalhar tudo isso, e são ferramentas de PNL que vão te ajudar a ser um profissional melhor. Isso tanto faz no consultório, como também dentro de casa. Isso é verdade, eu percebo muito isso na prática, porque durante a faculdade a gente não recebe informações técnicas relacionadas à comunicação, oratória, até como dar uma notícia ruim para um paciente. Então, isso a gente vai aprender no nosso dia a dia, ou muitas das vezes várias pessoas nem aprendem.
a gente vai lidando da forma que a gente acha mais correta. Foi outro motivo que me fez procurar comunicação, porque eu sei que isso interfere diretamente na persuasão para o paciente aderir àquele tratamento. O paciente é o meu cliente, para eu conseguir trazer esse cliente para mim, entre outros fatores. Agora, mais para a prática, eu quero entender a prática. No dia a dia, quais as técnicas, como eu consigo praticar e aplicar isso no meu dia a dia, como médico? Doutor Matheus, como professor de comunicação e oratória, o que eu ensino aqui para os nossos alunos, que são de várias áreas, não independe. Eu tenho alunos aqui, advogados, engenheiros, né, empresários, estudantes também, tem alunos que começaram agora na faculdade ou que ainda vão entrar, enfim. Então, o que acontece? O que eu falo, se você, independente de idade ou de profissão, aplicar essas ferramentas, na prática, você vai ver a diferença nos seus relacionamentos. Existem inúmeras técnicas, inúmeras ferramentas, mas eu vou falar aqui pelo menos de 3. Haja como se, vou falar do rapó e vou falar da calibração. O que essas 3 técnicas fazem com que as pessoas consigam ter melhores relacionamentos? Quem é que. Algumas pessoas estão fazendo aqui umas perguntas, depois a gente vai ver aí algumas perguntas que estão fazendo. Mais para o meio do final. Exatamente. Tem pessoas fazendo várias perguntas aqui direto. Mas deixa eu explicar aqui o que o Dr. Matheus falou. Ele perguntou sobre que ferramentas ele pode utilizar como médico dentro de um consultório. Como você aí que trabalha com clientes também, independente se você seja médico ou não, como que você pode fazer? A ferramenta do Haja Como Se, o nome já diz tudo. Haja como se. Imagine que você vai dar uma informação que não é tão interessante. Se você está muito nervoso naquele momento e você passa toda a atenção para o paciente, ele vai se sentir, antes de ouvir o diagnóstico, ele provavelmente até cai de coração, morre ali, porque você demonstrou tudo aquilo ali na tua forma de agir, na tua expressão corporal. Então você vai agir como se, calma aí, tivesse tudo bem, e vai mostrar uma forma mais adequada de passar a notícia. Logicamente que existem médicos, profissionais e profissionais, que eles preferem ser mais diretos. Vai direto ao ponto, pã, e fala. Mas só que isso, gente, ele acaba trazendo algumas consequências não interessantes, principalmente para quem vai ouvir aquilo ali. Por que eu digo isso? Aconteceu com minha mãe em 2017. Ela sofreu 2 aneurismas em 2017, isso há 5 anos, no mês de agosto de 2017. E ela fez uma cirurgia e não deu muito certo. A primeira cirurgia deu tudo errado e ela teve que ir para a UTI. Eu tive que acompanhar durante 15 dias aqueles boletins que dão pela manhã e à tarde, né, para saber se a pessoa como é que ela está, o estado de saúde e tudo mais. Exatamente. Rapaz, eu não quero isso para ninguém. Nos 15 dias que eu estive com minha mãe na UTI, foram os 15 piores dias da minha vida. Mas por quê? Porque a pessoa que passava informação, ela era muito seca. E existiam várias pessoas lá na sala para receber logo a informação de todos os pacientes que estavam lá na UTI. E aí ela chegava assim, doutor Matheus fulano de tal, doutor Matheus Coraci, sim, sua mãe tá lá, ela teve um infarto, não sei o quê. Fulano de tal, não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus, mas não pode um negócio desse, criatura. Era chamando assim, aí... Quem é responsável aqui? Maria de Lourdes Xavier, que era minha mãe, no caso. Aí sou eu. Olha, só eu volto naquele ponto que eu falei, isso é um defeito, eu acho, das faculdades. Por quê? Porque durante a faculdade a gente não tem preparo algum para isso. Daí a gente inicia a nossa jornada de trabalho, se insere dentro de jornada de trabalho, a gente, muitas das vezes, se espelha no outro. Eu chego lá, vejo o médico mais velho fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Faço igual a ele. Então, esse senso e essa vontade realmente de querer se desenvolver que tem que partir do profissional hoje em dia, porque não cabe mais esse tipo de situação hoje em dia. Isso não pode. Exatamente. E isso, quando você estava falando aí, eu já me lembrei de uma outra técnica, vai ser a técnica bônus, que eu não tinha nem programado ela, mas quando você falou, eu já me lembrei de uma outra. Mas essa haja como se, por exemplo, aí ela chegava, a pessoa falava para mim, não, a tua mãe teve espasmos, teve umas convulsões, o estado dela piorou, mas era dito de uma forma que eu ficava, meu pai do céu, e agora o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, vai aguardar. Pode ser que ela morra amanhã, pode ser que... Eu ficava, Jesus, isso não é uma maneira de chegar para uma pessoa para falar. Isso é terrível. Então, assim, haja como se é você saber como falar, porque não é o que você diz, é como você diz. E muitas vezes a tua linguagem pode ser uma linguagem técnica, falando para aquela pessoa leiga,
porque eu não entendia de aneurisma, não é a minha área. Então, quando ela começava a falar de coisas que eu não sabia nem para onde era, mas isso é o quê? Vai acontecer o quê? Vai ficar tetraplégica? Vai continuar falando? O que que vai acontecer? Então, quando acontece isso, a pessoa que é leiga, ela fica assim, meu Deus, mas e aí? O que que eu faço? O que que Então, vai muitas acontecer? vezes, até inibida de fazer uma pergunta. Exatamente. Então, haja como se perceba a reação da pessoa, mas haja de uma forma que não vá transformar aquela situação numa situação ainda pior. É uma das técnicas. A outra técnica, que é a calibração ou calibragem, é observar sinais. Por exemplo, nós estamos aqui conversando nessa live. Imagine que seja uma conversa em que você está muito apressado, você tem que terminar isso aqui em meia hora e você já começa a me dar sinais. Quais são os sinais que você me dá? Olha no relógio, coça a cabeça, dá um sinal de preocupação e aí eu, como um observador nato, já está acontecendo alguma coisa, doutor Matheus? Não, eu estou só um pouco apressado porque a gente tem que terminar logo, eu tenho algo para fazer. Então eu tenho que observar sinais. Como eu vou utilizar isso dentro do consultório? A calibração. Observe melhor o comportamento das pessoas, os sinais que elas dão. Muitas vezes aquelas pessoas que vão ali são fragilizadas, na grande maioria das vezes. Então observe esses sinais. Às vezes a pessoa, ela, lógico que ela pode ter uma mensagem, uma informação que não seja tão adequada, que ela gostaria de ouvir. Mas existe uma maneira de falar. Então, observe os sinais, o comportamento. Tem que ter um pouco mais de empatia. Aí tem gente que vai dizer que não, mas tem que ser muito frio mesmo. Tem que dizer na cara que vai morrer em 2 meses e tal, tal, tal. Existe maneira de falar, observando os sinais. Às vezes a pessoa está muito apressada, às vezes a pessoa ela fala muito rápido e você é muito lento para falar. E você faz, aí já é diferente, você já vai com muito rodeio. Bora, médico, diga logo o que vai acontecer. Porque ele já fala, explica uma coisa e passa 10 minutos, 20, 30. E aí não vai direto ao ponto. Aí você tem que entender isso aí, calibrar exatamente, observar o ponto para você ter um equilíbrio. É equilíbrio, você precisa equilibrar a sua fala. Como isso acontece? Através de técnicas, de exercício, conversando com as pessoas, sabendo o momento certo de parar, ou de falar determinadas situações, ou como falar. É muito importante esse exercício de calibração, de observar o outro, de ter essa empatia pelo outro. Porque quando eu começo a calibrar, que é essa segunda ferramenta que eu falei para vocês, além do Haja Como Se, eu consigo criar uma terceira ferramenta que é o rapport. E o rapport é uma das técnicas mais importantes da programação neurolinguística. Rapport é uma palavra francesa que quer dizer entrar no mundo do outro, trazer para dentro de si. Como assim, professor Jack? Nós estamos aqui trocando ideias, falando sobre PNL, programação neurolinguística. É um assunto que lhe interessa, é um assunto que eu gosto de comentar, e por isso está acontecendo aqui um rapport. Ou seja, nós estamos em sintonia, nós estamos em conexão. Agora imagina, doutor Matheus me chama para falar aqui, eu já começo a largar política, falo, não, professor, não fala disso não, vamos focar aqui no assunto. Não, mas eu quero falar de política, eu quero falar, é da minha viagem pro litoral. Eu falo, não, mas eu não quero falar disso. Sabe aquela pessoa que não tem bom senso? Que ela é totalmente sem noção? É exatamente a pessoa que não tem rapport. Ela chega pra ti, rapaz, Matheus, essa camisa preta não combina contigo não. Essa barba não tá legal. Esse teu cabelo... Ela vê defeitos, ela não consegue conversar contigo para criar uma relação de amizade, de sintonia. Ou seja, rapport é conexão pura. Como que eu vou fazer como médico um rapport com o meu paciente, com o meu cliente? Eu vou aprender a escutar mais, entender melhor o que ele quer dizer, fazer perguntas. Rapport é feito através de perguntas. Então, Matheus, me fale mais aí. Desde quando você tem sentido isso? Esse sacudir da cabeça, esse olhar atento, olho nos olhos. Quantas e quantas situações nós já devemos ter escutado por aí afora? O doutor fulano não olhou nem nos meus olhos. Passou lá um paracetamol, passou lá... Aí, Nem o leva que pra que cria? cabeça. E aí, o que que cria nesse momento? Uma situação de aversão, de antipatia. Não quero mais aquele doutor, não, aquela doutora, porque ela mal falou, a consulta dela deu 3 minutos, ela não falou nada, eu não entendi nada, e a pessoa sai dali com dúvidas, ela não gostou da forma como a pessoa falou, às vezes a pessoa falou de maneira muito técnica. Não existiu rapport, não existiu conexão. Algo bem Rapport é comum sintonia. que eu pego nas consultas, o que é, por exemplo, o paciente passou ontem no hospital, passou com um determinado médico, volta hoje com a receita e eu pergunto, tudo bem, tá sentindo o quê? Ele, não, passei aqui ontem, eu só vim hoje porque eu não entendi o que é que eu tenho. O médico me deu a receita, mas eu não consegui Olha aí. entender qual é a minha doença. Isso é algo bem comum de acontecer. E se dá por quê? Pela essa falha de comunicação entre médico e paciente.
O rapport é construído, Carla Roberta Santos, como, de que forma? Quando eu observo, a Carla está fazendo várias perguntas aí, né? Como, de que maneira? Quando eu observo mais, o rapport é feito através do espelhamento, ou seja, que é isso, Jack, espelhar? É observar mais, ó, eu calibrei, lembra que eu falei de que é calibração? Observei os sinais. Então, estou conversando aqui, eu descubro que o Dr. Mateus é evangélico, então ele gosta de falar da Bíblia, gosta de citar Deus, alguns versículos, já observei esse sinal, ele já me deu essa pista, beleza. Eu vou me espelhar um pouco, eu já vou começar a trabalhar algo relacionado a isso aí, para eu entrar no mundo dele é dessa maneira. Então, de que forma eu consigo criar uma boa conexão? A partir do momento que eu observo mais, que eu faço perguntas, que eu começo a perceber até a minha postura com relação. Imagine, eu estou conversando aqui com você e eu estou olhando para cima, eu estou olhando para outras coisas, eu estou buscando aqui uma informação na TV que tem aqui do meu lado. Aí você está tendo algum problema aí, professor? Não. Ou seja, eu não estou me conectando com você. O rapport é criado através do olho no olho, do olhar, da escuta empática. Eu tenho que ouvir com atenção o que o outro quer dizer. Ou seja, eu quero entender de fato o que você deseja, o que você realmente quer, que aí eu vou criar uma sintonia, uma conexão. Porque muitas vezes, doutor Matheus, acontece da pessoa querer responder antes mesmo do outro terminar de responder. E aí o que acontece? Ela, não, mas não era isso que eu queria dizer, não. Ou então te interrompeu tanto que você não. Rapaz, não sei nem o que é que eu ia dizer, mas esqueci, ó. Peraí, depois eu lembro, depois eu lembro. Por quê? Você foi interrompido, a pessoa não deixou você terminar a conclusão do teu pensamento. E o rapport não, é uma sintonia total para você se espelhar em alguém na tua. Ó, se vocês colocarem no Google, vou dar aqui uma dica X que eu sempre falo nos cursos. Coloca lá o nome Obama Rapport, Barack Obama Rapport. Por quê? O Barack Obama é um dos caras mais malas, que eu posso dizer assim, que trabalhava muito com rapport. Como assim? Ele chegava nas pessoas, ele sabia até a questão do cumprimento das pessoas, da postura, ele observava ali como é que era, ele aprendia expressões da língua de algum país que ele ia visitar, pelo menos 3 frases, no mínimo 3 frases, para criar uma sintonia. Ou seja, quando ele veio ao Brasil, a primeira frase que ele fala, boa tarde todo o povo brasileiro. Só porque ele ter falado isso, todo mundo Já cria uma rapaz, conexão. já cria conexão, porque ele falou em português, boa tarde todo o povo brasileiro. Olá, povo carioca. Até, pronto. Basta isso. É uma sintonia, é você buscar. Como o médico pode usar isso aí? Tudo bom, doutor? Tudo bom, Matheus? Eu sou médico, o Matheus que chegou aqui na minha. Tudo bom, Matheus? E aí? Lembra que se você já foi consultado por ele algumas vezes? E a filha, como é que está? Fazer pergunta da filha ou do teu time. Rapaz, o seu time ganhou esse fim de semana, né? Que maravilha, rapaz, o Flamengo, que bacana. Tá, essa conversa já vai deixando a pessoa mais tranquila, mais É, ali, mais confortável. Isso cria rapport. E rapport tem uma infinidade de outras ferramentas dentro do rapport. Então, essas 3 técnicas que eu falei, mais o bônus que eu disse que eu ia falar, é a modelagem. Porque quando você falou da questão de pessoas se inspirar em outras, é muito importante exatamente por isso. Modelar alguém é eu me inspirar em alguém. Vamos imaginar, o doutor Matheus se inspira num outro médico que foi professor dele, que é muito bom na comunicação, tinha uma didática excelente, conversava bastante de maneira simples com as pessoas. E aí ele começou, rapaz, eu admiro muito fulano. E a modelagem, que é uma outra ferramenta de PNL, não é você imitar ou invejar a pessoa, é você se inspirar nessa pessoa para que você possa crescer mais. Olha, eu quero me comunicar tão bem como fulano, quero fazer assim. E você, lógico, que vai pegar uma inspiração. Então você tem que buscar referências na sua área da saúde, na área da oratória, na área da comunicação, na área que você deseja. E busque mais informações sobre aquela pessoa, sobre aquele profissional, em vídeos, em livros, como ele fala, como ele faz, de que maneira ele conseguiu, o que você também pode conseguir, como é que ele consegue. Porque você buscando essas informações, você vai atingir esse alvo da mesma forma, como eu digo, conquistar o seu X e ser muito mais feliz. Então é muito importante também aprender a modelar, se inspirar em pessoas. Isso a PNL ajuda, porque na programação neurolinguística a gente aprende por repetição, aprende por observação e aprende principalmente também na prática. Aliás, a Thalissa perguntou, como eu posso fazer PNL sozinho? Você pode fazer a partir do momento com os teus pensamentos.
Tudo começa aqui. Então, você é uma pessoa que começa a pensar, oh, amanhã, meu Deus do céu, eu tô cheio de problema, amanhã acho que não vai dar nada certo. Olha o que você já começa a pensar. Acho que não vai dar nada certo. Aí amanhã você vai ter uma apresentação e vai estar fulano. Aí você pensa, vai estar fulano, vai estar ciclano, vai estar o doutor, vai estar o médico, vai estar o dono da empresa. Aí já começa a pensar da pior forma possível. Então, a questão do pensamento, ela vai fazer com que você consiga melhorar ou piorar a tua apresentação, dependendo da forma, porque o teu pensamento ele vai se transformar num sentimento. E esse sentimento pode atrapalhar o teu comportamento que vai te dar um resultado. Tudo começa aqui. Então, você fazendo sozinho, na questão ou de uma apresentação, ou de algo que você, uma entrevista que você vai ter com alguém, tudo vai começar com você. E também ter cuidado, como é Thalissa Coroaci, com as palavras que você utiliza no dia a dia. PNL, ó, programação neurolinguística, mudar comportamentos, mudar tua forma de falar, de agir, de pensar. E que tipo de palavras, quais são as palavras que geralmente você fala sobre você, até mesmo sobre os outros. É muito importante, porque a programação neurolinguística, tem gente que pode dizer assim, gosto muito do Matheus, mas eu não gosto do furinho do queixo dele. Mas eu não gosto desse cabelo dele. Mas, ó, você falou que gosta, mas tem-se mais. Então, cuidado com as palavrinhas, com mais, com acho, eu acho que vai ser legal. Não, tem que ter certeza de algumas coisas. Buscar mostrar isso com convicção, porque a PNL, ela mostra se você trabalha teus pensamentos, você tem cuidado com as suas palavras, você vai ser uma pessoa que vai passar muito mais convicção. E principalmente o médico, ele precisa passar convicção. Senão, Precisa a passar pessoa vai dizer, confiança, não, porque não, senão o confiança. paciente acaba que não adere ao tratamento, não confia, não acha que não vai dar certo e tudo se complica. Isso, exatamente, com certeza. Professor, onde é que eu consigo aprofundar mais meus estudos sobre PNL? Além do seu Instagram, que conteúdo, livros, filmes, séries, como eu consigo estudar mais sobre isso? Eu trago aqui para vocês alguns livros muito legais. Eu fiz uma escolha aqui. Eu tenho muitos livros, mais ou menos uns 500. Ah, sim. Mas eu Eu estou trouxe. engatinhando nesse mundo da leitura também. Acredito que esse foi o ano que eu mais li de todos os anos da minha existência, que eu criei realmente o hábito de ler todos os dias. E isso vem me ajudando, vem me acalmando, vem melhorando até meu psicológico. Exatamente. E uma das dicas que eu quero passar aqui, uma dica X que eu costumo passar, se você não tem tempo para ler, eu faço o quê? Eu escuto audiobooks, eu boto meu fone de ouvido enquanto eu faço uma caminhada, enquanto estou na esteira, na academia. Acabei de chegar da academia e natação. Na natação não dá para ouvir, mas na academia, na esteira, dá para a gente colocar. Aí você escuta ali, ao invés de ouvir uma música, tem livros inteiros lá. Você vai escutando meia hora por dia. No final da semana você já escutou um livro inteiro. Porque eu sou muito auditivo, e na PNL tem isso. É porque eu não é tanta coisa de PNL que não dá para falar tudo. Mas existem pessoas sinestésicas, auditivas, visuais. Por exemplo, a visual, ela está muito focada na imagem, ela quer ver. Um paciente chega lá, assim, doutor, mas me mostra como é que é, e como é que vai ficar? Você tem que ter lá um televisor, mostrar no celular, alguma coisa. O sinestésio, ele quer, aliás, o auditivo, ele quer te ouvir. Fale-me mais sobre essa doença, como é que vai ser? E me explique melhor. Quando você escuta pessoas falando sobre isso, já percebe que ela é muito auditiva. Me fale mais, explique melhor, o que você tem mais a dizer sobre isso, o que pode acontecer, que remédio eu posso usar, o que eu posso fazer. Ela quer saber muito. Então, ela é muito auditiva. E a sinestésica, oh, meu pai do céu, como é que eu vou ficar? Ela já fica preocupada na forma como ela vai agir. Queria mais emocionar. Ela é muito, exatamente. O sinestésico, são os sentimentos, são sentimentais ali. Elas querem, é aquele momento que ela tem gente que fica lá agoniado na frente do médico, passa mal, ou fica muito feliz, em êxtase. Eles são mais sinestésicos. Cada pessoa. Ah, Jackson, mas eu tenho os três. Lógico, todos nós temos os três. Só que cada um. Três perfis: sinestésico, auditivo, visual. Tem um olfativo também. Tem muita gente que chega no seu consultório. Aí, nossa, que cheiro assim diferente. Pode ser positivo, pode ser um cheiro que não é muito agradável. Tem pessoas que são muito ligadas a cheiro. Quando ela vai no banheiro, quando ela entra no consultório. Por isso que existem empresas que desenvolvem cheiros específicos para determinados lugares. Para a pessoa chegar e, nossa, esse cheiro aqui só me lembra tal lugar. Porque ancora na pessoa.
identifica. Aí vem também um detalhe de ter cuidado dentro de ambientes, lógico que vocês da área de saúde sabem disso, mas não usar perfumes com cheiro muito forte, né, que possa fazer com que a pessoa não se sinta tão agradável lá. E existe uma afinidade de coisa para falar sobre a programação neurolinguística. Mas vamos lá. Esse livro aqui, gente, vai sair o contrário aqui para vocês, mas do Dale Carnegie. Né? A primeira vez que eu falei esse nome na década de 90, eu falava Dale Carnegie, que eu não sabia como era a pronúncia. E aí esse livro foi o primeiro livro que eu li, que é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, falar no mundo dos negócios. É muito bacana, gente, porque esse livro é da década de 30, mas é um livro que te traz muitos conhecimentos que me ajudou bastante para que eu possa melhorar a minha comunicação. Os ensinamentos de Dale Carnegie, eles ganharam fama mundial. Ia falar, doutor? Eu li um livro desse, mas eu acho que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É dele Ele está também, aqui né? também na minha lista. O Como Fazer Amigos, porque esse aqui é a Bíblia que todo profissional, independente de área, precisa ter. Como fazer, o meu está até desgastado, que é antigo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é um manual, um clássico para bons relacionamentos. E um bom médico, ele precisa desse livro demais. É você aprender a tratar melhor as pessoas, humanizar o atendimento. A gente precisa de atendimentos mais humanizados, doutor Matheus. O que eu percebo, o que esse livro nos ensina, Como Fazer Amigos? A humanização faz com que você melhore os seus relacionamentos, escute melhor as pessoas, você entenda melhor e respeita mais o jeito de cada um, a individualidade, passa a compreender melhor os teus pacientes. Então, como fazer amigos? De fato, você vai ter amigos que eu tenho certeza que quem é da área médica que vai dizer assim, rapaz, tem uns pacientes meio que leva galinha, leva ovo lá do interior e conversa, meu amigo, minha amiga, ele já Chama te para trata como almoçar, uma chama pessoa para da jantar em família. casa. Chama para almoçar, para tratar bem. Por quê? O médico consegue ter uma relação de proximidade. Aí é aquilo que a gente falou agora há pouquinho. Ele usa muito do rapport, da conexão. Como é que vai, doutora Socorro, dona Socorro, seu José? Ele fala, ele sabe o nome da pessoa, ele conversa, ele olha nos olhos, ele trata bem. Isso é muito bom. A gente precisa individualizar e humanizar os nossos atendimentos, porque cada pessoa é diferente da outra. Temos esse outro aqui, que é o segredo das pessoas carismáticas. O que esse livro ensina? Que qualquer pessoa pode desenvolver o carisma. Carisma é algo também que se aprende da mesma maneira que a oratória. Carisma, tem muitas pessoas que nascem carismáticas, mas tem outras que desenvolvem essa habilidade do carisma. Eu recomendo a leitura porque tem pessoas que são muito grosseiras. Elas são autoritárias, são agressivas. Na comunicação, nós temos a comunicação assertiva, agressiva e a passiva. A comunicação agressiva é exatamente o contrário das pessoas carismáticas. Não é que você vai andar sorrindo o tempo todo para todo mundo, não é isso. Ter carisma é ser uma pessoa mais sensível. É só ser uma pessoa um pouco mais empática, mais sensível, mais flexível, mais humana, mais respeitosa. E o carisma vai desenvolver com que você consiga ter o dom de conversar com pessoas e elas gostarem de você, a não ser que você queira realmente ser um antipatizado da história da empresa, que isso é muito chato. Esse aqui é Programação Neurolinguística para Leigos, exatamente para quem quer aprender sobre as ferramentas. Como o nome já diz, para leigos. Então ele é bem mais simples, mas é um livro que tem muitas informações, onde vai te ensinar como você pode se tornar um profissional mais cativante, uma pessoa que tem uma comunicação melhor através das ferramentas de PNL. Esse aqui é praticamente um dos melhores livros de PNL de um dos autores que ainda faz curso na área, que é o Tony Robbins. Muito provavelmente vocês devem conhecer. Já ouviram falar dele, doutor Matheus? O Anthony Robbins, se você pesquisar no YouTube, até mesmo na Netflix, tem documentários falando sobre ele, sobre PNL. Eu não me lembro agora. Eu não sou seu guru, o nome do documentário na Netflix. Anotem aí. Eu não sou seu guru, do Anthony Robbins. Não sou seu guru, né? E O Poder Sem Limites é um livro sensacional que vai falar exatamente como a programação neurolinguística pode transformar a sua vida. É um livrozinho que tem mais ou menos umas 400 páginas, mas é um livro que vale muito a pena. Esse aqui é um pouquinho Depois maior. Eu vou fazer um post com todos esses livros e essas séries de indicações. A gente vai fazer um post juntos para deixar gravado para quem quiser ler algum, relembrar. Ótimo, excelente. Muito bom. Esse aqui do Anthony Robbins também, o mesmo autor, é Despertar o Seu Gigante Interior. Ou seja, cada pessoa pode assumir o controle da sua vida. Só que ele é um pouquinho maior, ele tem umas 600 páginas. Mas é um livro muito bom, excelente. Esse aqui, gente, é fantástico. Manual de Persuasão do FBI. Por que ele é bom? Porque exatamente você vai aprender como os profissionais do FBI eles conseguem detectar mentiras, conseguem melhorar a comunicação corporal conversando com pessoas, o que vai falar, o que deve falar, o que não deve falar, o poder de persuasão. Eu tenho uma coleção completa dele, é muito bom, ele é sensacional. São 3 livros.
Esse aqui, O Poder da Presença, tem uma palestra no TED. Não sei se você já colocou no TED uma vez falando sobre, aliás, nos teus Já, vídeos, o nos teus TED eu vídeos. vejo bastante. O Poder da Presença da doutora Annie Cuddy. Ela fala sobre linguagem corporal. Então, como você pode ter mais autoconfiança através da tua comunicação corporal? Porque o corpo não fala, o corpo grita. A gente sabe quando a pessoa está nervosa, está cansada, está com sono. Ah, mas todo mundo sabe, sim, mas tem gente que não observa. Aí que entra aquela ferramenta que eu falei no início da nossa fala. Calibração. A gente precisa calibrar melhor as pessoas, que aí a gente consegue entrar no rapport. Para mim, Identificar os esse aqui é um dos. sinais. Identificar sinais. Esse aqui do Dr. John Maxwell, na verdade, ele é um pastor. E o John Maxwell, para mim, é um dos melhores autores na área de liderança e comunicação do mundo. Ele é americano. E esse livro aqui, para mim, também é um dos melhores nessa área de comunicação e PNL, que é Todos se comunicam e poucos se conectam. Mas por que eu gosto tanto desse livro? Porque esse aqui está todo amassado, riscado, eu leio e releio várias Tem vezes. esse título, viu? Porque, gente, as pessoas têm mania de achar que comunicação é o que nós estamos fazendo aqui, só falando, falando, falando. Mas tem muita gente que não para te ouvir, ela não entende o que você disse. Aí a importância de um médico entender, já que nós. Era até para você ter colocado aqui o tema, para quem está chegando agora, nós estamos falando de PNL nos atendimentos médicos. Doutor Luciano Machado, meu amigo palestrante, está em São Paulo aí no friozão, está aqui com a gente. Então, o livro do John Maxwell, do pastor John Maxwell, é um livro que vai falar exatamente como a gente pode se conectar de verdade, na essência. É você se conectar nos teus relacionamentos, com os teus amigos, com os teus parceiros, parceiras, clientes, enfim. O poder de conexão, ele vai além da boa comunicação, porque ele é o X da questão, exatamente porque quando você se conecta verdadeiramente com as pessoas, a pessoa que está contigo, ela vai ficar encantada, o tempo vai passar de uma maneira muito rápida, que a gente chama na PNL, no coach, quem trabalha com isso, de flow. O que é isso, Jax? Flow? Flow é fluir. Fluiu tão bem que nós não percebemos o tempo passar, já está com meia hora, uma hora, e foi muito bom, foi uma aula legal, foi uma palestra, enfim, foi uma reunião bacana, porque você aprendeu a se conectar. Quando você não se conecta bem com o seu paciente, ou com seu cliente, ou com seus ouvintes em determinadas situações, a pessoa coça a cabeça, quer ir embora, não gostou daquele local, não gostou da sua aula, da sua apresentação, enfim, porque você não sabe se conectar, não soube se conectar. Então é muito bacana esse livro aqui do John Maxwell, eu recomendo demais, quem puder. E a última dica, a 10ª dica, é o meu livro, Liberte Seu Poder, onde eu falo de comunicação com PNL. Esse livro é da editora Líder, daí de São Paulo. Ele está esgotado, mas eu estou pedindo já uma nova remessa para que ele possa ser vendido mais uma vez aí por todo o Brasil. Foi lançado aí em São Paulo, em 2015, e eu estou escrevendo agora o terceiro, que é Comunicação, o X da Questão, onde eu vou falar exatamente sobre os problemas da comunicação, que quando a gente se resolve, a gente consegue vários resultados positivos. Mas além dos livros, para fechar, você me pediu além de livro, onde mais a gente pode encontrar? Você pode encontrar na internet, no YouTube, tem várias informações. No meu próprio canal, Professor Jex, você vai encontrar, é o mesmo jeito que está aqui no Instagram, Professor Jex. Você vai encontrar vários vídeos, minhas entrevistas também falando sobre PNL, sobre rapport, calibrar isso bem direitinho. Tem os meus cursos também online ou aqui presencialmente, mas também tem... Isso que eu queria saber, que eu estava olhando no seu Instagram sobre comunidade impactar, algo assim, que é o seu. A formação. Eu falo já da formação. Isso na prática, como que funciona? Antes de falar da formação impactar, vou falar só as últimas dicas, que são as dicas de filmes. Matrix é um ótimo filme de PNL, quem já assistiu, reveja com um olhar mais crítico, depois que você aprender sobre PNL. Divertidamente, é um filme sensacional que fala exatamente das emoções que todo ser humano tem, e ele fala muito de programação neurolinguística, apesar de ser um desenho animado, que muitas pessoas dizem que é para criança, não, mas é um filme que um adulto, se perceber bem, vai entender, por conta da raiva, do sorriso, da alegria, da tristeza, os sentimentos, as emoções do medo e tudo mais. Tem o Poder Além da Vida, que é um excelente filme, vai te trazer uma mensagem bacana, Poder Além da Vida, e tem Forrest Gump também, que é um filme muito bom, finalzinho da década de 90, mas que te traz muitos ensinamentos. São alguns dos filmes. E também tem um que eu assisti mais recente, Viva, a Vida é uma Festa. É fantástico, é uma animação também, se não me falha a memória, da Pixar, que fala exatamente dessa questão de acreditar nos seus sonhos, da mentalidade, do poder de ir atrás, de buscar o seu X, de conquistar os seus objetivos. Esses são os filmes que eu indico aí, beleza, Lotário? Agora vamos falar da formação impactar. Com tudo isso, com os livros e com os filmes. Bacana. Sobre a formação impactar, Matheus,
A gente começou aqui em 2010, o CPGEX. CPGEX é a minha empresa, que é Centro Profissional José Xavier. Tem sede aqui em Teresina, mas nós fazemos treinamentos em todo o Brasil, em várias empresas multinacionais, nesses últimos 12 anos, mais de 200 empresas. E a Formação Impactar nós vamos agora, nesse fim de semana, para a turma 127, ao longo desses 12 anos. 127. 127 turmas, só trabalhando programação neurolinguística dentro da oratória, da comunicação. Na verdade, trabalhando a PNL dentro da comunicação, da oratória, como melhorar os relacionamentos, porque não é um curso só de oratória, é um curso de você aprender a se comunicar melhor em público, em reuniões, em lives, em vídeos, conversando com pessoas, trocando boas ideias. E é um curso completo onde você vai aprender não só técnicas, mas também como controlar a sua ansiedade, o seu medo, aquela questão de você ser muito angustiado, inseguro na hora de fazer as apresentações, porque muitas vezes, vocês que estão me ouvindo aqui, às vezes, eu sei de tudo, mas na hora eu esqueço, dá um brancão, eu não lembro de nada. Existem ferramentas para trabalhar isso, a gente tem que entender. Então, na nossa turma, na nossa equipe, nós temos hipnoterapeutas, terapeutas, psicólogos, pessoas que vão trabalhar a tua formação, a tua comunicação completa, entender os motivos do teu medo, dos teus bloqueios, das tuas crenças limitantes, para fazer você sair daqui uma nova pessoa. Por isso que a gente diz, é mais que um curso, é uma mudança de vida. As pessoas entram aqui de uma forma e saem de uma outra totalmente diferente. Então, é um curso completo de comunicação e oratória, com programação neurolinguística, onde o aluno vai aprender a contar boas histórias, fazer storytelling, que a gente tem parte de storytelling, vai aprender a fazer discursos de improviso, gravar vídeos, fazer lives, se apresentar de maneira mais interessante e impactante, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Pô, gostei. Esse curso, ele é online, ele é presencial? Ele acontece presencialmente, só foi online durante a pandemia. Durante a pandemia nós tivemos que realmente fazê-lo online. Nós tivemos 6 turmas online, mas eu resolvi fazer mais presencial porque eu gosto do contato humano. E a gente faz em vários lugares, não só aqui na nossa cidade, Teresina, mas já foi feito em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco 4 vezes, já fomos pelo Maranhão, Goiás, Rio Grande do Sul, Floripa já 2 vezes, então a gente roda aí todo o Brasil levando essa formação. Porque eu de acho fato que ela essa tem pegada de ser presencial é melhor no sentido de expor a pessoa, de você realmente expor seus medos, porque você só tem coisas que a gente não consegue falar, mas no vamos ver, tu como professor, tu já consegue identificar. Fala, opa, isso ela tem falha, isso ela precisa melhorar e assim vai indo. O curso de Exatamente. oratória que eu fiz aqui em São Paulo, um dos pontos positivos dele, para mim, era esse. Toda reunião que nós chegávamos lá, todo mundo era obrigado a subir no palco, a fazer uma palestra, a fazer um discurso de 3, 4 minutos sobre qualquer tema. E aquilo nos expunha cada um de nós, nos deixava nervoso, ansioso. Então ele observava os pontos que a gente precisava melhorar e aí nos corrigia após a apresentação. E com o tempo, naturalmente, você vai ficando mais tranquilo. Quando estava lá para a quinta, sexta aula, eu já estava em casa, eu já não tinha aquele medo e aquela ansiedade que eu tive na primeira aula. Exatamente. E a programação neurolinguística, ela vai trabalhar teus comportamentos, tuas atitudes para você ficar mais tranquilo. E aí a PNL dentro da comunicação vai te ajudar bastante a você ser uma pessoa mais excelente. Aí eu desenvolvi até um método chamado Método X de Comunicação, que está dentro da formação Impactar, que vai ajudar as pessoas a terem um melhor tom de voz, saber utilizar a melhor comunicação corporal, saber utilizar os Cs da comunicação, que seriam esses Cs. Ter mais congruência, ter mais carisma, ter mais criatividade durante as apresentações, criar uma boa conexão, que são os Cs da comunicação. E dentre outros mais, você precisa também ter, além disso, criar uma conexão, que é o X da questão, o centro do X, exatamente com qualquer situação. Seja você médico, seja você pastor, padre, professor, vendedor, enfim, se você faz isso de uma forma genuína e natural, o detalhe, gente, tem que ser autêntico, tem que ser natural e nada forçado. Quando é forçado, as pessoas observam e aí não se torna uma relação amigável, como tem nos livros aqui, Como Fazer Amigo do Dale Carnegie. Então a gente precisa fazer com que os relacionamentos sejam construídos de maneira natural, autêntica, de forma interessante, e que você realmente seja uma pessoa interessante, interessada e não apenas interesseira. Professor, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando nesse mundo, que deseja se desenvolver, deseja aprender mais sobre o PNL, se vale a pena investir nessa área ou não. Olha só, Matheus, tem no meu segundo livro aqui, que é o Liberte Seu Poder, o primeiro é o Líderes em Ação,
que é de liderança, esse aqui é na área de comunicação. O que eu falo? Que o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se qualifica, se comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Vamos lá. Desmembrando essa frase, o mundo abre as portas em qualquer lugar que você chegar. Se você agir, você precisa ter atitude, você precisa de fato arregaçar as mangas, investir em você. Foi uma mensagem que até eu falei lá quando eu estava na praia empolgado lá. Eu falei, né, vou gravar agora. Eu gravei com vento e tudo mais, estava até sem microfone, mas gravei. Mas deu certo, porque eu estava mostrando para as pessoas que quando elas agem, elas podem melhorar, tem um mundo de possibilidades ali para elas. Se der errado, aprendeu, é um aprendizado, mas vamos lá, não adianta ficar, deveria ter feito isso, deveria. Por que eu passei tanto tempo? Nada, pois faça a partir de agora, tem que agir. Outra, o mundo abre as portas para quem age, se relaciona. Então, relacionamento é tudo. A gente precisa aprender a se relacionar melhor com as pessoas, acreditar nas pessoas, mas também fazer com que elas acreditem em você. Porque não adianta você ser uma pessoa legal, bacana, ou a pessoa ser legal com você e bacana, e você não ser com ela e vice-versa. A gente precisa aprender a criar relacionamentos sólidos, verdadeiros, e isso é muito importante. Além disso, você precisa agir, se relacionar, se qualificar. A qualificação é importantíssimo, gente. Invista na sua educação, invista na sua comunicação. A solução de tudo, o X da questão, é você saber se comunicar melhor. Mas investir, eu estou vendendo meu peixe aqui, mas invista também na sua educação financeira, invista na sua saúde. Esse ano, por exemplo, doutor Matheus, eu comecei a investir na saúde, porque eu não era uma pessoa saudável, assim. Eu tinha esteatose hepática, gordura no fígado, eu era gordinho, barrigudão, eu não era gordão, eu era barrigudo. Então eu tinha gordura no fígado. Não tinha saúde, na realidade. Não tinha saúde, eu estava no nível médio para o nível alto. Então a minha endocrinologista já falou, se você não cuidar, pode chegar uma diabetes, né? Diabetes, então você tem que cuidar. O que eu fiz no início do ano, de janeiro para cá? Resolvi ser triatleta. Eu comecei, agora eu vou correr, vou nadar, mas me foquei de verdade. Então, qualificar é você investir em você, seja na tua área mental, na tua área física, é investimento. E por último, o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se qualifica e comunica com excelência. Então, comunicação é o X da questão. Criar boas conexões, conversar com as pessoas. Olha, o que está acontecendo conosco hoje? É uma conexão. Você me encontrou nas redes sociais, depois descobrimos que você é daqui de Teresina, e eu pensei que você tinha sido indicado por um amigo ou amiga, sei lá, que era em comum aqui, que já conhecia meu trabalho. E como isso chegou também a outros profissionais? Eu fui descoberto por uma agência chamada Fadel Palestrantes, por conta da comunicação, por conta dos vídeos na internet. Hoje eu faço parte dessa agência. Hoje eu estou do lado de grandes profissionais que eu sempre admirei, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e outros palestrantes que são renomes, né, que são de renome, que são referências. E ser colega de trabalho desses profissionais, para mim, é uma honra. Mas como eu fui descoberto? Por conta da comunicação. Então, é a comunicação, além de tudo isso que eu falei para vocês, que vai abrir portas, que vão abrir portas para que vocês realmente possam ter aí um final de ano excelente, um 2023 de grandes oportunidades, de grandes acontecimentos. Então experimente, tente, se reinvente, mude se tiver de mudar. Essa é a minha dica que eu quero deixar, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Até rimei aqui para vocês. Boa.